Olá, pessoal, como vocês estão? Vamos para a nossa aula de biologia. Hoje nós vamos falar em taxonomia, que é a classificação dos seres vivos, estudado dentro da área da sistemática. Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Então, o que é uma classificação? Está fácil. Eu tenho certeza que no seu quarto você tem um guarda-roupa com pelo menos 2 gavetas. Esperamos que você tenha essa situação. Então, as suas roupas vão para o seu quarto. Então, o seu quarto é um táxon, tá? Dentro do seu quarto, as suas roupas, elas não vão para a escrivaninha, elas não vão para cima da cama, elas vão para o guarda-roupas, caso você seja organizada, é claro. Dentro do guarda-roupas, então, guarda-roupas é um segundo táxon, ok? Que está dentro do táxon quarto, o seu quarto. Dentro do guarda-roupa, essas 2 gavetas, vamos brincar que uma delas você coloque as meias e na outra roupas íntimas. Então, você vai mais uma vez classificar o seu objeto roupa, ou você vai pendurar, ou você vai colocar em uma das gavetas. Então, cada área dentro do guarda-roupa é um táxon, tá? Seriam, por exemplo, as espécies, ou seja, 2 meias, mesmo que uma seja preta e a outra seja branca, né? Elas são objetos muito parecidos, muito mais parecidos entre si do que uma meia e um livro, por exemplo. Então, os objetos que estão no seu quarto, que te pertencem, eles têm um grau de anatômica, seja o formato, né? Porque eu não estou falando de ser vivo, então não é anatômico, seja o formato, seja a sua função. Então, é da mesma lógica que os biólogos estão pensam em classificar os seres vivos. Então, primeira característica que a gente tem que pensar é em relação ao metabolismo desses seres vivos. Por exemplo, os vírus não têm um metabolismo próprio. Os demais seres vivos têm um metabolismo próprio, ou seja, as células dos outros seres vivos, tirando a categoria vírus, elas respiram nas mitocôndrias, produzem proteínas nos ribossomas, produzem lipídios no retículo endoplasmático liso e assim por diante. Elas têm um metabolismo próprio. E ainda eu tenho que pensar que as células não são todas iguais, né? Então, eu tenho algumas onde o DNA está solto no citoplasma, sem a carioteca, que são os procariontes, que eu tenho o reino Monera. Nós vamos estudar o reino Monera. E nós temos as células nas quais o DNA está guardado dentro de uma membrana própria chamada carioteca, que são então células eucariontes, seres vivos eucariontes. Eu quer dizer verdadeiro, tá? E aí todos os demais reinos, protista, fungi, metazoa, metáfita. Aristóteles era bem simples a coisa com ele. Ele falou: olha, é o seguinte, ou são plantas ou são animais, e a gente ainda tem que pensar se eles vivem na terra, no ar ou na água. Então, ele pensou nesses 2 formatos de classificação. O Carl Linnaeus, que nós estamos seguindo até hoje, né? Grande parte das suas modificações foram mantidas na taxonomia, ele ainda assim não tinha colocado todos os reinos. Ele falou: não, olha, além de animais e vegetais, tem os minerais, né? Quer dizer, ele ainda embolou os minerais ali no meio, mas ele já trouxe essa questão, né, do quarto, guarda-roupa, gaveta, essa hierarquia, essa organização do maior para o menor, de táxons, ele já tinha inventado isso, né?
ou pelo menos trazido isso para a biologia. Então, o taxon maior, para o Carl Linnaeus, foi a classe. Dentro de cada classe poderia haver 2 ou mais gêneros. Cada gênero traria, né, classificaria ainda em espécies, e essas ainda seriam subclassificadas em variedades. Essa é a forma inicial que Carl Linneu propôs, não é a de hoje. Só para contar mais uma historinha, então no século XIX, Ernst Haeckel falou, olha, eu fiz aqui mais análises, comparei as células, né? Fui lendo que os outros colegas também escrevem. Então, assim, até que a ciência ela vai modificando na medida que a tecnologia evolui. As lupas ficam mais nítidas, novos reagentes, corantes, químicos, para se enxergar melhor, diferenciar melhor estruturas celulares, né? Novas reações bioquímicas para que eu compreenda a composição química de cada ser vivo. Então, Haeckel chegou e falou, olha, posso falar uma coisa? A gente precisa de pelo menos 5 caixas, 5 táxons grandes, chamados reinos, para organizar. E esses 5 reinos estão até hoje. E aí, com muita análise ainda molecular, então pensa, o Carl Linnaeus, o Aristóteles não estavam pensando em moléculas, né? É algo muito pequeno para assim enxergar. É algo que você vai tendo intuições, fazendo testes de resultados, mas para você, de fato, conhecer as moléculas, precisou da evolução tecnológica, química, bioquímica. Em 77, o Carl Woese falou o seguinte, olha, eu fiz várias análises aqui, moleculares, e li muita coisa e tal, então é o seguinte, além dos reinos, a gente precisa pensar numa classificação anterior, maior. Ele deu o nome de domínios. Então, domínio bactéria, as eubactérias, bactérias verdadeiras. Domínio arcae, bactérias quimiotróficas extremófilas, que são quem? Extremófilas vivem, gostam de ambientes extremos. O fundo do mar, onde não tem luz para fotossíntese, onde tem altíssima pressão, né, atmosférica, ou, por exemplo, na lava vulcânica, altas temperaturas, e lá existem sim bactérias, elas vão se encontrar nessa categoria. Ele ainda criou o domínio eucária, né, que são os eucariontes, e aí sim entram os outros demais reinos. Então, se eu colocar espécie, gênero, família, ordem, classe, filo. Quanto mais em direção à espécie, maior é a semelhança. Lembra que eu falei da meia? Por mais que uma meia seja preta e a outra, um outro par amarelo, ainda assim eles se parecem mais. Agora, 2 meias brancas, da mesma marca, compradas no mesmo pacote, esses são da mesma espécie. Vamos fazer essa analogia? Tá? Agora, o reino, quanto mais para reino, maior a diversidade biológica entre os representantes, né, os seres vivos em cada categoria. Vocês vão entender isso com os exercícios. Então, aqui estamos nós, do domínio biota, eucária, superdomínio biota, reino animalia, filo cordata, classe mamália, ordem primata, família Hominidae, gênero Homo, espécie Homo sapiens. Vocês percebem que o Homo se repetiu? Então, o nome completo de uma espécie precisa obrigatoriamente vir com a palavra do gênero, o nome do gênero, ok? O gênero é Homo. E o nome da espécie? Tenho que falar o nome do gênero e aí a palavra seguinte que especifica. Nome científico, 2 palavras no mínimo, ou em itálico, ou em negrito, ou sublinhado, para dar destaque no texto. A primeira palavra falamos que é o gênero que se classifica, e a segunda palavra, a espécie.
Vamos fazer um exercício da VUNESP de 2003? No ano de 1500, os portugueses já se referiam ao Brasil como a terra dos papagaios, incluindo nessa designação papagaios, araras e periquitos. Essas aves pertencem à mesma família da ordem Psittaciformes. Dentre elas, podemos citar araras, arara vermelha, que é a Ara chloroptera, araracanga, que é a Ara macau, arara canindé, que é a araraúna, dos papagaios, o papagaio verdadeiro, que é o Amazona aestiva, o papagaio da cara roxa é a Amazona brasiliensis. Então, aqui sempre o nome popular e o nome científico, perceberam? O papagaio chauá, nome popular, e o nome científico dele, Amazona podoporita. Então, pessoal, é aqui mais 3 espécies de periquitos. Eu dei agora uma dica. Olha as questões aqui, as alternativas, né? As 3 espécies, nós temos aqui aves de 3 espécies e 3 gêneros. Professora, a gente viu que o segundo nome, do nome científico, do nome específico, é que determina a espécie. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Professora, são mais de 3 espécies. Vamos comigo? Quantas espécies eu tenho? Olha, pessoal, cada nome científico aqui está diferente um do outro, tá? Então, tem 9 espécies. E o gênero é a primeira palavra. Arara, Amazona, 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 Aratinga, Aratinga, Aratinga. Eu tenho quantos tipos de gêneros aqui? Quantos gêneros aqui? 3. Nós temos 9 espécies e 3 gêneros. Alternativa, muito bem, B. E aqui o cachorro tá aqui e a pantera tá aqui. Eles são de qual táxon em comum? Olha, espécie não é. Gênero não é. Família não é. Eles são da mesma ordem. Eles são carnívoros. Se eles são da mesma ordem, então vamos lá. Se eles são da mesma ordem, obrigatoriamente eles têm que ser para cima tudo igual. Percebe que virou uma coluna, uma fileira única? Porque se eles são da mesma ordem, eles estão na mesma classe, no mesmo filo, que é do mesmo reino, do mesmo domínio. É a mesma coisa que eu falar das meias, né? Ou aqui não é a mesma espécie nem gênero, né? Nem família, mesma ordem. Vamos falar o seguinte: 2 peças de roupa, a sua camiseta e a sua meia. Eles não estão na mesma gaveta, tá? Mas eles estão com certeza no mesmo guarda-roupa, no que está dentro do quarto, né? Que está em uma casa. Então, é isso que você tem que organizar na sua mente agora. Que desses táxons, né? É do maior para o menor. O menor são as espécies, o maior aqui são os domínios. Muitos exercícios vão parar em reino, não vão considerar o domínio. Isso não vai fazer diferença. Diferem em que táxons? Olha lá. Domínio, reino, filo, classe, ordem, famílias diferentes, gêneros diferentes, espécies diferentes. Então, família, gênero e espécie são diferentes entre o cachorro e a pantera. E aqui, ó, novamente uma figura, quer dizer, você pode ter figura de ponta cabeça, de trás para frente, o que importa é a série, a sequência. Aqui uma espécie, ursos americanos, olha o urso desenhado aqui, é uma espécie, certo? Só que nesse gênero ursos, tem outras 2 aqui, ó, gênero ursos. Ursos americanos é uma espécie, no gênero ursos ainda tem outras 2, olha, estou vendo aqui, o marrom e o branco. E eles todos são de uma família Ursidae. Olha no Ursidae, ainda tem, por exemplo, o urso panda, que também estão todos na ordem carnívora.
já entrou um lobo, uma onça, uma pantera, que são da classe mamália, que até o golfinho faz parte. Todos estão no filo Chordata. Olha aqui, ó, animais como tartaruga, o sapo, né? As aves são cordados, que estão todos no reino animal, o domínio eucária, inclusive, então no domínio a gente junta com fungos e plantas e protozoários, são eucariontes. A variabilidade, quanto mais aqui para o taxon maior, é maior a variabilidade e é menor quanto mais em direção à espécie, certo? Vamos ver o que é verdadeiro e falso? O ursos americanos é uma família? É uma família? Não, é uma espécie, está falso. O ursus é um gênero. Ursus é um gênero, está verdadeiro. Mamália é uma ordem. Vamos lá? Mamália é uma classe, falsa. Cordata é um filo que inclui a classe mamália. Vamos ver? Cordata é um filo, até aqui tá certo. Que inclui a classe mamália, tá certo. Então vamos aproveitar aqui, ó, vem aqui comigo. Esse filo aqui nesse exercício está mostrando a classe mamália, mas tem várias outras classes. Dentro do filo Chordata existem muitas outras classes. Quer uma dica? Os animais que estão aqui nesse filo e não estão aqui. Por exemplo, o sapo, a gente sabe que é um anfíbio. Aqui é uma ave, é um réptil e é um peixe. Então, esses aqui de baixo não aparecem na classe mamália, porque eles não são mamíferos, mas eles são cordados. Aqui. Vamos continuar? Animalia é um reino que inclui o domínio eucária. Vamos lá? Animalia é um reino, tudo bem, tá certo. Que inclui o domínio? Não, aqui é o contrário a frase. É o domínio eucária que inclui o reino animalia. É o reino, por exemplo, o reino animalia inclui o filo Chordata e outros filos, tá bom? Tá falsa. Tá? Então, é alternativa FV, FV é a alternativa C. FV, FV, FV de novo, tá? Aqui eu vou querer que você olhe para essa figura, você vai pausar daqui a pouco, volta e pausa, e você vai descrever qual foi o critério usado aqui de classificação. Então, a gente está vendo uma célula diferente, uma terceira célula aqui diferente. Tá? E aqui eu vejo o quê? Seres vivos desenhados. Tudo bem? Então, eu quero saber por que esses seres vivos estão ligados nessa célula, esses seres vivos estão ligados nessa e esses nessa. O que representa, detalha para mim o máximo que você conseguir dessa figura. E aqui também quero que você explore esse organograma, né? Pode-se dizer, e explique o que é o reino, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Olhando aqui dessa forma, né? Ainda lê aqui, ó. Maior grau de parentesco tá para baixo. Maior grau de parentesco. Vamos pensar nos parentes? Se você tem irmãos, né? E tem primos de primeiro grau e depois primos de segundo grau. Quem desses três, irmãos, primos de primeiro grau, primos de segundo grau, quem tem o maior grau de parentesco? O maior grau de parentesco são seus irmãos nesse exemplo. Tá ok? E o menor grau de parentesco nesse exemplo são seus primos de segundo grau. Então, gente, olha, falando em espécie, o conceito mais aceito foi proposto por Mayr,
que diz que um organismo da mesma espécie são capazes de cruzar naturalmente, né? Eles têm, então, uma prole. A especiação, olha esse nome, especiação, é um processo, né? É um verbo, né? É um processo evolutivo, pelo qual as populações de uma espécie evoluem para se tornarem espécies diferentes, distintas. Então, especiação, uma população de uma espécie vai sofrer modificações, a gente vai ver quais são na aula de especiação, e vai, num determinado ponto, ter gerado diferentes novas espécies. E o processo de especiação deu origem a uma enorme diversidade de organismos que nós temos hoje. Agora, o que acontece se dois animais que não são da mesma espécie cruzarem? Bom, primeiro que a maior parte desse tipo de cruzamento não é viável com a vida, isso é uma forma, pode-se dizer, que a espécie, né? Olha que interessante, quer dizer, é um conceito, espécie, ele está dizendo, não está dizendo, mas é uma forma que existe dentro dos vivos, né? Para que as espécies se mantenham, né? Então, elas querem permanecer daquele jeito, elas querem sobreviver, elas querem se reproduzir. Então, a maior parte, na verdade, dos cruzamentos, não vai haver uma fecundação que não vai gerar um descendente. E se gerar, nós vamos chamar de animais híbridos. Descenderam de duas espécies diferentes e a maioria deles é infértil. Não vai produzir óvulos nem espermatozoides, ok? Olha os exemplos: mula, que é uma égua, resultado do cruzamento da égua e jumento. Zebralo, resultado do cruzamento da zebra e do cavalo. Ligre, leão com tigresa. Tambacu, peixes tambaqui e pacu, aranha. E leopon é a leoa e o leopardo. E agora, ainda interessante para você saber, quando os biólogos coletam um ser vivo e querem classificar, né? Então, o sistema é a chave dicotômica, duas dicotômica. Então, vamos fazer um exemplo? Essas folhas aqui já veio a cola para vocês, que são palminérvias. Folhas com mais do que uma nervura principal, não paralela, não é retinho, partindo todas do mesmo ponto aqui, ó, do mesmo ponto. Elas são chamadas palminérvia, tá? Então, você pegou essa folha, você vai lá no 1. Folha com uma só nervura não ramificada, se ela fosse desse tipo, você teria uma uninérvia na sua mão. Aí você lê folhas com mais de uma nervura, deixa eu ver, uma, duas, sim, mais de uma nervura. Vá para 2. Olha que legal, você vem para o 2. Folhas com mais de uma nervura, todas paralelas, retinhas, igual capim. Se fosse sim essa resposta, você estaria numa paralelinérvia. A sua resposta nesse caso será não. É esse aqui, ó, folhas com nervuras não paralelas. Vai para o 3. 3. Folhas com uma nervura principal, de onde partem nervuras secundárias? Não. E sim, folhas com várias nervuras principais, partindo todas da base do limbo. Tá ok? Então, esse sistema de duas opções apenas, e cada opção que for o resultado vai te jogar para um outro índice, né? Uma outra sequência de perguntas, né? E aí, dependendo das respostas, você vai sendo levado à espécie. É a chave dicotômica. Olha um exemplinho aqui, tá? Que não é com seres vivos. Chave dicotômica de identificação, meio de transporte. Ele é individual ou coletivo? São sempre duas perguntas.
chaves. Se for individual, é tração animal ou automotor? Se for tração animal, é uma bicicleta. Se for automotor, é um automóvel. Se for o coletivo, outra via ou via marítima? Se for via marítima, um barco. Vocês percebem? Sempre duas opções, sempre duas opções, sempre duas. E aí, no final, você tem aqui o objeto específico em seres vivos seria a espécie. Um exemplo de chave dicotômica para identificação de filos de animais. Animais com coluna vertebral? Se sim, é um cordado. Animais sem coluna vertebral, passe para o veio para cá, tá? Com patas articuladas e corpo revestido de quitina, é um artrópode. Sem patas articuladas, vai para o 2. 2. O corpo mole, geralmente protegido por uma concha visível ou não, é um molusco. Ou, se for um corpo mole sem concha e com cerdas locomotoras, você tem um anelídeo. Olha que sensacional, que sistema simples, óbvio, lógico, né? Então, para todos as espécies, os grupos de seres vivos, você vai ter chaves dicotômicas. Pessoal, a aula acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vamos realizar exercícios agora, tá? Eu tive o imenso prazer de dar essa aula, gosto muito. Sei que os alunos pegam com facilidade, então eu sei que você, se assistir com calma esse vídeo, 1, 2 vezes, vai estar pronto para as questões. Ok? Bons estudos!